em nome daquele que subiu aos céus para reinar gloriosamente sobre nós, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, na última semana esteve no Brasil um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. Um multimilionário que investe o seu dinheiro em diferentes áreas. E uma das principais empresas do Elon Musk se chama Starlink. É uma empresa que possui mais de 1.700 satélites ao redor da Terra para fornecer internet em qualquer lugar do mundo. E na visita que ele fez ao Brasil, ele disse que ele sonha em ver as diversas regiões rurais e principalmente a região amazônica do Brasil poder ter acesso à internet. E aí ele pediu ao presidente da nossa nação que pudesse ter plataformas de lançamento, para que daqui do Brasil pudesse lançar ao céu mais alguns satélites para fornecer essa tecnologia. Ele diz que essa subida ao céu seria uma subida de esperança e de renovação para cada pessoa que teria acesso a essa nova tecnologia. E nós lembramos nessa semana uma data que foi muito especial, que também teve uma subida ao céu. Diferente de renovação, de tecnologia, uma subida ao céu com uma mensagem muito feliz e cheia de esperança para o cristão. A subida ao céu de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na última quinta-feira, nós, Igreja Cristã, celebramos mais uma vez no mundo inteiro o dia da ascensão de Jesus. Existe no mundo também aquela famosa frase de que tudo que sobe tem que descer. Frase associada a Isaac Newton. Alguns outros, creio eu, talvez baseando-se no confronto de Davi com Golias, disseram que quanto maior, maior a queda. E com a subida de Cristo ao céu, nós lembramos que o homem, certa vez, também tentou subir a um lugar especial. E as duas frases, a de Newton e talvez a da batalha de Davi e Golias, servem para essa situação. Porque o homem tentou subir ao lugar que não deveria estar e precisou descer. Quando o homem tentou ser maior do que de fato era, maior ainda foi a sua queda. E a sua queda não foi uma queda simples, mas foi uma queda espiritual. A queda pela qual todos os homens se tornaram culpados de um grave erro. Todos se tornaram pecadores, todos se tornaram escravos de Satanás, todos se tornaram réus da eterna condenação. E com a queda nós passamos a ter agora então 3 grandes inimigos na nossa vida: o pecado, a morte e Satanás. E não há nenhuma sabedoria nesse mundo, não há nenhum poder, não há nenhuma força humana capaz de nos libertar desses inimigos. Nós nascemos em pecado, nós somos escravos do poder de Satanás e nós somos réus da eterna condenação. Mas temos um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus que no seu eterno e gigantesco amor por nós, criatura caída, enviou o seu Filho Cristo Jesus para salvar a nós, humanidade perdida. E Jesus ele aceitou voluntariamente também passar por uma queda. Logicamente, não uma queda como a nossa, porque Jesus jamais pecou. Mas Jesus ele desceu da glória celestial e passou do estado de Deus exaltado nos céus para um estado de humilhação. Porque Cristo se humilhou profundamente, sendo o substituto de toda a humanidade. Ele tem um estado de humilhação ao tornar-se homem como nós, para assim cumprir a lei e tomar sobre si a culpa que é de todos nós. E com essa culpa, Jesus entrou com ela na morte. E dessa forma, Jesus acabou reconciliando todos nós pecadores com Deus mais uma vez. Mas Jesus não ficou na morte. Nós bem sabemos que ele ressurgiu vitorioso no dia da Páscoa e mostrou essa vitória sobre os nossos inimigos. E vivo mais uma vez, Jesus ele ainda continuou com a sua obra redentora. Ele nos adquiriu a verdadeira paz mais uma vez. Ele com a sua obra nos trouxe a paz que nós tínhamos perdido completamente com a queda em pecado. Ele diz: eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. E não lhes dou como o mundo dá. Então, não fiquem aflitos e nem tenham medo. E agora, só faltava apenas mais uma coisa para a obra perfeita de Cristo ser completa: subir aos céus e ser empossado como o ungido de Deus. E é isto que acontece no dia da ascensão.
Nesse dia se cumpre a profecia que está no Salmo 2. Eu já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. A ascensão de Cristo foi realmente algo grandioso e majestoso. Para nós, é o dia da coroação de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o dia onde Jesus assumiu o seu reino, subiu ao trono para governar o céu e a terra. Nós sabemos na história bíblica que Jesus, após a ressurreição, ele esteve presente entre os seus seguidores durante 40 dias. Foram 40 dias onde ensinou todas as coisas a respeito do reino dos céus. E depois que cumpriu-se esses 40 dias, Jesus então é elevado às alturas. E é por isso que este dia é um dia de grande alegria para todos os cristãos. Um dia em que cada pessoa que foi batizada em nome de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, triunfa junto com Ele. É uma alegria que vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso viver, quando passaremos do crer neste Rei para o ver este Rei sentado no trono. O salmista ele nos diz: o Senhor ele subiu aos lugares mais altos e levou consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. De todo e qualquer inimigo que nós tínhamos por causa da queda, Jesus agora com a sua subida aos céus nos trouxe libertação. E é por isso que Paulo escreve: a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E pela graça de Deus nós somos salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Veja que promessa bonita temos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos uma promessa de que este Rei dos Reis nos aguarda para estarmos junto a Ele eternamente nesse reino celestial. Mas é preciso também destacar que existe um problema em muitas pregações acerca da ascensão, um problema onde muitos julgam que Jesus subiu aos céus muito rápido, que Ele deveria ter ficado mais tempo aqui. Mas para que esses erros não fiquem presentes na mente das pessoas, é preciso entendermos alguns detalhes da ascensão de Jesus e entendermos que o tempo de Deus é perfeito. O apóstolo Paulo ele afirma: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todo o universo com a sua presença. Na carta aos Hebreus nós lemos que a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com este que subiu. Ele também é chamado de sacerdote, é o sacerdote que nós temos. Este que subiu aos céus, ele é o grande sacerdote que está sentado no céu do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos esse grande sacerdote que age em favor de nós. Nós temos este que subiu aos céus e reina sobre todo o universo para estar cuidando de cada um de nós. E nós temos este Rei que está à direita de Deus. E o que significa estar à direita? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Onde que será que Deus se assenta? Qual é o lugar de Deus? Onde está Deus? O nosso Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Mas quem já ouviu aquela expressão? O fulano é o braço direito daquele homem. Assim, quem conhece essa frase sabe que a pessoa concede todos os direitos e todos os poderes a esse em quem confia. E assim Jesus está à direita do Pai. Isso significa que Ele também tem todo o poder e todo o governo que o Pai lhe deu. Jesus, como Rei, Ele governa poderosamente sobre todas as coisas. E com a sua graça, Ele governa a sua igreja. E com a sua glória, Ele governa aqueles que já estão com Ele no reino celeste. E é dessa forma que o Senhor Jesus nos garante isso quando diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu reinarei com a minha graça sobre você ao longo dessa vida, para que depois eu possa reinar gloriosamente também quando você entrar na glória. Não estamos desamparados, mas a ascensão de Jesus não foi para deixá-lo longe, e sim mais próximos de nós com a sua presença. As consequências que o pecado traz, elas também nos atingirão muitas vezes.
mas na certeza de que essa presença de Jesus conosco é viva e verdadeira, nós continuamos com essa esperança. Esperança que nós renovamos, alimentamos com a palavra de Deus. Esperança que buscamos no próprio Deus quando ouvimos Ele dizer a nós que Ele está agindo por meio da sua palavra. E nós temos a palavra porque temos a pregação. E nós temos a pregação para que o Espírito Santo possa também te trazer a fé. Pois é através dessa pregação, dessa palavra, que nós podemos chegar ao conhecimento da verdade. E é através da ação do Espírito Santo que nós podemos hoje entender o quão maravilhoso foi a ascensão de Cristo Jesus, uma obra perfeita e vitoriosa por cada um de nós. Cristo disse que sim, Ele iria partir, mas iria partir para nos preparar um lugar junto ao Pai até que Ele voltasse. E enquanto isso, Ele pediu então para que nós que aqui ficássemos, continuássemos o papel e o trabalho da igreja cristã, que nos congregássemos na casa de Deus, que nos uníssemos com os nossos irmãos cada vez mais para professar essa mesma fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele fala um pouco sobre isso, quando ele diz que é um privilégio que nós cristãos tenhamos acesso à presença de Deus. Nós podemos nos achegar a Deus na sua casa, no seu templo, por causa dessa obra perfeita de Jesus. E a vontade de Cristo é que nós lembremos que, enquanto Ele não voltar, enquanto Ele não vier para julgar vivos e mortos, nós cristãos somos apoio um do outro e trabalhamos juntos pelo Evangelho. E para isso Ele afirma: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ele nos relembra que Ele vai voltar. Ele nos relembra que o juízo está perto. E Ele diz a importância que cada um de nós tem no reino de Deus, de congregar-nos dentro dos templos, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e não abandonar o lugar onde a palavra e os sacramentos são oferecidos. Por isso, meu irmão, mais uma vez, não esqueça, o dia do juízo está cada vez mais próximo e Cristo vai descer mais uma vez. Dessa vez Ele não virá em queda humilhado, mas Ele virá como glorioso Deus para nos levar para o novo céu e nova terra, para termos uma ascensão a este lugar divino. E como santos, purificados pelo poder da obra de Cristo, nós vamos poder enfim afirmar com as palavras que o apóstolo João fala em Apocalipse: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Ao nosso Deus pertencem para sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, a força e o poder. Amém. É com essas palavras de João que nós louvamos e agradecemos a Deus pela ascensão de Jesus. Continuamos firmes, próximos à palavra, próximos à igreja, próximos à comunhão dos santos, para continuarmos a levar o Evangelho, para que, quando Jesus voltar, possamos estar junto com Ele no lugar que Ele nos preparou. Obrigado, Jesus, pela Tua ascensão. Obrigado por ser o nosso Rei. Amém.